Bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzunces e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Nós aqui do Giro Sindical estamos acompanhando atentamente a sanha privatista do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas. E temos na mira do governo do estado de São Paulo a maior companhia de água e saneamento da América Latina, a Sabesp. Muita coisa aconteceu desde a última vez que o Fagian, ele que é o presidente do Sintaema, esteve aqui conosco. E por isso ele volta para nos atualizar da luta e das perspectivas e também, claro, dessa sanha que o governo do estado de São Paulo insiste em concretizar. Fagian, mais uma vez, muito obrigada, bem-vindo de novo ao Giro Sindical. É sempre um prazer estar aqui conversando com você e com o público do Giro Sindical, né? Isso aí, a última vez que nós conversamos foi exatamente em agosto de 2023. Desde então, houve a aprovação na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e agora começa uma discussão, que foi a discussão na Câmara Municipal do Estado de São Paulo. Também aconteceu a entrega do relatório da consultoria, o braço financeiro do Banco Mundial, o IFC, sobre o modelo, a modelagem da privatização. Isso também foi entregue. Diante de tudo isso, Fagian, a privatização da Sabesp são favas contadas ou a gente ainda tem uma perspectiva de ter um revés nesse processo? Começo dizendo isso, a Sabesp ainda não está privatizada, né? O que a gente tem, como você bem colocou, é uma lei aprovada em dezembro na Assembleia Legislativa de São Paulo, que autoriza o governo do estado a fazer a venda das ações, né? A privatização da Sabesp, ela não é um processo de privatização isolada que está acontecendo no estado de São Paulo, né? Na verdade, o que a gente tem hoje no estado de São Paulo é um projeto que a gente pode, inclusive, dizer que é um piloto de um modelo que pode ser e que se pretende, né, se o governador Tarcísio ou as forças que ele representa voltarem ao poder no âmbito federal, que se pretende implantar no Brasil. O projeto de governo é terceirizar e passar para a iniciativa privada gerir, né, o Estado. Então, você tem um processo de privatização dos transportes coletivos, né, metrô, CPTM, você tem um processo de retirada em certa medida, de privatização da educação. Então, esse processo, né, ele é um processo mais amplo em que a privatização da Sabesp, ela está inserida, né? E a partir disso, nós conseguimos, no ano passado, fazer uma grande articulação, um movimento intersindical, né? Juntando as diversas categorias, conseguimos construir um plebiscito popular, né, que colheu quase 1 milhão de votos, né, e a população é contra o processo de privatização, em especial da privatização da Sabesp. Produzimos duas greves coletivas, quase que gerais, no Estado. Fizemos uma infinidade de movimentos, atos, panfletagens, enfim, né, conseguimos construir aqui um processo de luta que foi bastante significativo e que produziu uma resistência e dificultou a vida do governo na implantação desse projeto, né? E aí, como a correlação de força ela é desfavorável, né? Infelizmente, nós vimos no mês de dezembro a aprovação da legislação que aprovou a privatização da Sabesp, que aprovou a venda das ações da Sabesp. O modelo que foi definido, né, é o de venda parcial das ações. A Sabesp ela já é uma empresa de economia mista, então hoje o Estado é dono de 50,3% das ações. Então o Estado ele deve ficar com algo em torno de 20% das ações e 30% vai ser vendido. O problema desses 30%, né, além do Estado perder, né, a condição de maior acionista da empresa, é que junto com esses 30% vai o controle da empresa, num modelo, né, que eles chamaram de acionista prioritário, né? Então, quem comprar esses 30% compra também o controle da empresa. O Estado fica com 20 e a gente não tem dúvida, né, que esse acionista prioritário,
ele vai se juntar com os outros 50, os outros 49 que já são privados e vai constituir uma maioria absoluta e com o controle da empresa vai definir a política tarifária, política de investimentos e assim por diante, né? Os motivos que o governador elenca para justificar a privatização são a redução das tarifas, a universalização do acesso à água e a ampliação do acesso ao saneamento. Hoje, as tarifas mais caras no Brasil, elas são aquelas das empresas controladas por entes estatais ou são as tarifas de empresas controladas por entes privados? As tarifas mais caras hoje, elas estão nos locais onde o serviço é privado. Então, você pega, por exemplo, a tarifa mais cara, está no Mato Grosso, Campo Grande, que já é privatizado lá há 20 anos, né? Então, hoje você não conseguiu atingir lá a universalização do serviço, mas você conseguiu ganhar, né, ganhar o título, o topo, atingir o topo da tarifa mais cara do Brasil. A Sabesp, ela tem a sua tarifa entre as mais baixas do Brasil. Então, ela tem a terceira ou a quarta tarifa mais baixa do Brasil e tem o melhor serviço, melhor cobertura, melhor índice de avaliação do Brasil. Isso dito, né, pelo Instituto Trata Brasil, né, dados do próprio Instituto Trata Brasil, que é um instituto patrocinado pelas empresas privadas. O governador, no início da discussão, ele dizia, né, que as tarifas iam baixar. No dia seguinte em que a lei foi aprovada na Lesp, ele mudou um pouco isso e passou a dizer que as tarifas iam subir menos. E o que diz, né, o que está dito na lei, é que o que vai ser atingido é as tarifas voltadas para a população carente, para a população de baixa renda. Nós somos totalmente a favor disso, né? Só para você ter uma ideia, hoje a Sabesp ela já tem dois tipos de tarifa para esse público, né? Que é a tarifa social e a tarifa subsidiada. Por exemplo, no município de São Paulo, que nós temos 4.600.000 ligações, esse tipo de tarifa subsidiada significa 11%, ou seja, 460 mil famílias no município de São Paulo são atendidas. Quando a gente vai para o estado, esse número é muito maior. Só que do ponto de vista da arrecadação da empresa, essas tarifas significam hoje 1,5% apenas da arrecadação da empresa. O que significa se a gente dobrar esse número de atendimento, o que é possível fazer, isso vai afetar 3% da arrecadação da empresa, o que significa nada, né? Absolutamente nada. Então, o que o governador faz é criar uma narrativa falsa, né? De que vai reduzir a tarifa. Ele diz que vai criar um fundo para subsidiar essa redução de tarifa, o que, de novo, é uma aberração, porque esse fundo vai ser criado com o dinheiro da venda das ações, então você vai pegar uma empresa que hoje dá recurso para o Estado, porque a Sabesp é lucrativa e devolve para o Estado de São Paulo uma média aí de 500 milhões de reais por ano, vai tornar ela deficitária, porque você vai tirar dinheiro, né, que viria para o Estado para poder subsidiar essa tarifa para garantir o lucro do acionista privado, né? Pode ser que no primeiro ano depois da privatização, graças a essa transferência, né, de dinheiro da empresa para o fundo e para subsidiar algum tipo de tarifa, ela reduza, mas isso não vai acontecer na prática e o que a gente tende a ver é um aumento de tarifa. O giro sindical volta já. Bom, o Giro Sindical está de volta e nós continuamos aqui a conversa com o presidente do Sintaema, com o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Saneamento, o José Antônio Fagian. Fagian, ainda voltando para entender um pouco a argumentação do governador Tarcísio de Freitas em defesa da privatização da Sabesp, tem também a questão da universalização dos serviços da companhia. O Estado de São Paulo ele tem uma das melhores realidades do Brasil. O estado de São Paulo tem 656 municípios, se eu não me engano, e a Sabesp opera 375. Quando a gente vai para esses 375 municípios operados pela Sabesp, essa realidade apresenta o melhor cenário do Brasil, né? Então, nós temos
Nos 375 municípios operados, 250 quase, que já apresentam o que a gente chama de 300%, né, que é 100% de água, 100% de esgoto coletado e 100% do esgoto coletado tratado. Então, quando você vai, por exemplo, para o interior de São Paulo, você vai encontrar, na maioria dos municípios operados pela Sabesp, um serviço, né, uma prestação de serviço igual ou melhor do que os níveis europeus de atendimento do serviço de saneamento. E o que falta para universalizar nos municípios operados pela Sabesp em relação ao saneamento estão concentrados principalmente na região metropolitana de São Paulo, regiões periféricas, que tem uma complexidade maior, e Litoral Sul, Baixada Santista, São Vicente. O município de São Paulo já tem 94% de atendimento de água, já tem né, quase 90% do esgoto coletado e tratado. Então, do ponto de vista do número absoluto, nós estamos muito próximo da universalização. Além disso, uma questão importante é que houve uma mudança na legislação, né, recente, a Lei 14.026 mudou o marco regulatório e exige que os serviços sejam universalizados até 2033 no Brasil todo. A Sabesp foi a única empresa que conseguiu comprovar a capacidade econômica financeira de realizar isso, né? Porque isso foi uma exigência da nova legislação. Então, todo investimento para se universalizar até 2023, desculpa, até 2033, já estão equacionados dentro do plano de investimento da Sabesp. Então, não há a menor necessidade de se privatizar para se realizar isso. Isso eu falo no global, né? Para tudo. Mas quando a gente vai para municípios como Osasco, Guarulhos, Hortolândia e o próprio município de São Paulo, essa data é anterior, porque os contratos de concessão, eles já indicam 2029 como prazo limite para se universalizar. Vamos supor que a privatização se concretize, vai chegar daqui 4, 5 anos, o governo vai falar, eu não falei que era privatizar, a gente universalizava, mas não precisa, porque isso vai acontecer, inevitavelmente, né? Mesmo a questão, eles falam que nesse período, nós estamos em 24 até 29, nos próximos anos vai aumentar o investimento, estão falando isso, mas isso ia e vai acontecer independente da privatização, porque você vai ter agora esse gap de 5 anos aí, você tem que amplificar o investimento para poder chegar em 29 com o serviço universalizado, isso já está dentro do programa e do plano de investimento da Sabesp. Então, a questão da universalização nos municípios operados pela Sabesp está muito bem resolvido. Agora, teve um fato no último dia 17 de abril que mais uma vez colocou, evidenciou essa sanha privatista do Tarcísio de Freitas, que foi a discussão na Câmara de São Paulo, na Câmara dos Vereadores da capital paulista, sobre o tema. O município de São Paulo fez uma discussão acerca da privatização de uma companhia que é do Estado, do governo do Estado. Significa que os 375 municípios também têm que discutir isso? Na verdade, o que o município de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, está debatendo não é a privatização ou não da Sabesp, né? O que o município de São Paulo está debatendo e que os outros 375 municípios também têm que debater é a adesão do município ao novo modelo de uma empresa privatizada. O poder concedente dos serviços de saneamento, eles são municipais. Nesse sentido, né, quem define se o serviço de saneamento no município vai ser operado de maneira direta, ou seja, o município vai criar uma empresa municipal, vai criar uma autarquia e vai tocar o serviço direto. Se ele vai fazer uma concessão ou uma parceria público-privada, que hoje, aliás, público-privado não, desculpa, uma parceria público-público, né? Que é o contrato de programa, que hoje não é mais possível, mas que a maioria dos contratos da Sabesp são regidos, né, por essa figura jurídica. Ou se ele vai privatizar, isso é papel do município, né? A Sabesp, ela é uma concessionária, ela não é dona do serviço de saneamento. Quem é dono do serviço de saneamento é o município. Quando esse contrato de programa foi feito com o município de São Paulo, assim como foi feito com os outros 375 municípios, a Sabesp era uma empresa pública. A Sabesp agora está mudando, né, de situação, passando, se for vendida as ações, ao caráter de uma empresa privada. Então, o município ele tem que rever essa condição, né?
e aprovar ou não a adesão a esse novo modelo. São Paulo hoje ele é responsável por 46,5% da arrecadação da Sabesp. Então significa o seguinte, que nenhum comprador privado, nenhum investidor privado vai querer comprar as ações da Sabesp se o município de São Paulo estiver fora, né? Então, por isso é tão estratégico, tão estratégica a decisão do município de São Paulo, porque ela vai definir. Eu tenho frequentado a Câmara e os vereadores tentam desviar desse assunto. Falam, não, mas aqui já a decisão de privatizar já foi tomada lá na Lesp, aqui nós não estamos discutindo isso, é outra coisa. Falam, não, bicho, se vocês decidirem por não aderir, tá desfeito o negócio, ninguém vai querer comprar a Sabesp. A concessão do serviço de São Paulo ele tem um valor de mercado maior do que o valor da própria Sabesp, da empresa Sabesp, entendeu? Esse projeto tem que ser votado em dois turnos, foi votado em primeiro turno no dia 17, tem uma previsão de que no dia 2 ele seja votado. Então, a nossa esperança é que outras coisas aconteçam, porque infelizmente no campo político parece que já está tudo arranjado. A população não se mostra favorável à privatização. A gente tem entre o 4 e 7 de abril, dias antes da votação em primeiro turno, a divulgação de uma pesquisa realizada por uma consultoria que não pode ser chamada de ideológica, que Isso, é a Quest, e o resultado foi, no estado, 52% contra, 36% a favor, 4% não tem uma posição, 8% não quiseram responder. No entanto, na capital paulista, 61% são contrários à privatização. Então, a Câmara do município, ela está indo contra, inclusive, a preferência da população que vem sofrendo muito com as privatizações, aí como a Enel não tem deixado a gente esquecer em nenhum momento. Qual é a avaliação dos serviços da Sabesp hoje? Primeiro, nós estamos tendo aí uma noção muito na pele, né? Muito concreta do que significa privatizar um serviço essencial e um monopólio natural. O que é um monopólio natural? Monopólio natural é um serviço em que apenas uma empresa, pela característica do serviço, pode prestar, né? Então, a energia não tem como você ter três, quatro postes na rua e falar, não, quero me ligar à rede da empresa A, B ou C, e o saneamento é a mesma coisa. Quando você privatiza esse tipo de serviço, o poder público fica refém, a população fica refém, e a empresa privada que tem um interesse privado de lucro, ela faz o que ela quer. E nós aqui estamos tendo de maneira exemplar o que significa, né? A experiência do que significa privatizar uma empresa de serviço essencial e de monopólio privado através do exemplo da Enel. Então, acho que isso foi muito importante também nesse momento, bem no momento em que a gente está fazendo o debate sobre a privatização da Sabesp e da água, com um agravante que energia a gente sobrevive, até sobrevive sem, né? Agora, a água, você não tem como ficar 10, 12 dias sem água, como aconteceu aqui no município de São Paulo, regiões que ficaram esse tempo sem energia. E também a Sabesp ela é uma empresa muito bem avaliada pela população, né? Então veja que no município de São Paulo, 61% são contra a privatização, né? Pelo motivo da Sabesp ser bem avaliada e pelo motivo de ser contra a privatização dessa forma, né? Pelo exemplo que nós estamos tendo. Porém, os que são a favor da privatização você não consegue identificar que é por conta do mau atendimento da Sabesp, né? Até porque quando você faz pesquisas de satisfação, os números da Sabesp sempre são superiores a 85, 90%, dependendo da região. Então, a Sabesp é uma empresa muito bem avaliada, com a necessidade, óbvio, né, de melhorias que toda empresa tem. O Giro Sindical volta já já. O Giro Sindical está de volta e nesse programa nós recebemos o presidente do Sintaema, o José Antônio Fagian. Fagian,
Eu imagino que os trabalhadores devem estar muito apreensivos, porque privatização nesse país é sinônimo de demissão, terceirização e precarização. Qual é o clima entre esses trabalhadores? O clima ele é bastante tenso, né? De muita preocupação, de bastante apreensão. Até o ano passado éramos 12 mil trabalhadores. A empresa ela implantou um PDI, então nós devemos chegar ao meio desse ano, segundo semestre, com algo perto de 10 mil. Vamos perder aí 1.800 trabalhadores nesse um ano, né? Em que o PDI foi escalonado, o que já vai, né, no sentido de fazer um enxugamento para a privatização da empresa, né? Um dos motivos da Enel não conseguir dar resposta rápida no tempo adequado, né, aos problemas, às catástrofes quando acontecem, é justamente que ela fez uma redução drástica, né, do seu quadro de técnicos, e por isso não tem mão de obra especializada o suficiente para responder e nem para prestar um serviço adequado durante o período. A Sabesp ela já está passando, infelizmente, um pouco por isso, né? Então, além de reverter o processo de privatização, nós temos que retomar, né, um processo de valorização dos trabalhadores de mão de obra própria, não só porque eles, enfim, têm uma condição melhor, mas porque esses trabalhadores são justamente os que, por exemplo, né, lá em São Sebastião, naquela catástrofe, em menos de 24 horas tinham restabelecido toda a água, né, todo o abastecimento de água, enfim. Então, a Sabesp hoje ela já passa, né, por reestruturação, por esse sucateamento e pela perda de mão de obra justamente nesse processo de ajuste para a privatização. Então, os trabalhadores hoje eles estão bastante preocupados e apreensivos, né, com o processo de privatização. A Sabesp, ela nasceu da reunião de 7 empresas privadas e foi constituída como uma empresa pública e atingiu essa magnitude que ela tem hoje, né, de qualidade e de expansão todo o território paulista, que permitiu que São Paulo fosse o que é hoje, né? E a gente está andando para trás agora, né? Fazendo um processo de reversão daquilo que deu certo. Como a gente para isso? A gente para essa volta para trás na história. Finalidade primeira do serviço de saneamento e de abastecimento de água é atender a população, né, o ser humano. Mas a gente sabe que nenhuma empresa se instala num território se tiver algum tipo de insegurança hídrica, né? Porque a gente precisa de água para produzir desde lápis, né, até foguete espacial. Então, sem dúvida, a Sabesp ela tem também nessa questão econômica, né, do desenvolvimento econômico do estado jogou um papel importante, possibilitando, né, que regiões que tinham essa dificuldade fossem saneadas e pudessem receber empresas, investimentos e garantindo o desenvolvimento do Estado. Dizendo o que eu disse no começo, né, sempre é importante dizer que a Sabesp ainda não está privatizada, começando pelo campo jurídico da luta, né? Então essa luta ela tem algumas frentes, mas o campo jurídico nós temos uma série de ações que apontam muitas irregularidades no processo que vem sendo feito desde lá de trás da tramitação, né, da lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa. Então nós temos ações na justiça contra aquela tramitação, a ação de inconstitucionalidade da própria forma como ela tramitou, estou falando ainda lá da LESP, né? Da forma como a lei foi, da própria lei, né? Inconstitucionalidade da lei, passando, né? Porque aí no meio desse caminho teve um decreto do governador que mudou, que mudou um prazo e garantiu a adesão do município de São Paulo, do executivo do município de São Paulo, ao processo de privatização, vamos chamar assim para não complicar, e que também a gente chama a gente tem uma ação de inconstitucionalidade quanto a isso. Na própria tramitação que está tendo agora na Câmara, tem uma série de irregularidades em relação ao projeto de lei que vão ser abordados, né? Porque enquanto não tem a lei,
a gente não tem condição de dizer que ela é irregular, ela ainda não existe, está no processo de tramitação, né? Mas uma série de problemas que a gente já identifica que vão ser abordados, né, assim que a lei for aprovada. Também temos no Ministério Público já manifestações favoráveis à nossa tese, né, contrárias à privatização por uma série de irregularidades. Tribunal de Contas do município, e esse é um dos problemas, né, da privatização para o município de São Paulo, porque é um crime contra o próprio erário público, porque vai contrair uma dívida para o município. O Tribunal de Contas do Estado a gente vai acionar também no momento adequado e que já tem uma série de pontos que a gente aponta como irregularidades, que também vão causar prejuízo para o erário público estadual, daí no caso, né? Já temos manifestação do Ministério Público, lá no Supremo temos manifestação, né, da Procuradoria-Geral da República em relação à inconstitucionalidade do que aconteceu na Lesp. Então, tem todo um arcabouço que está se desenvolvendo no campo jurídico, que pode gerar algum fruto, né, e reverter esse processo. O que a gente tem tido na justiça, no campo jurídico, é muita dificuldade aqui no Estado, né? Mas quando essas ações começarem a subir, né, saírem da esfera estadual, a gente tem aí uma possibilidade de algumas vitórias, né, o que garantiriam pelo menos um ganho de tempo nesse processo. A luta política ela vem se desenvolvendo, né? A gente já mencionou no começo, né, tudo que foi feito no ano passado. No começo desse ano a gente reativa, né, essa articulação com as outras categorias. Então a gente está fazendo mobilização. Nesse processo que acontece agora na Câmara, fizemos um grande ato no dia 17, no dia que foi aprovado a lei em primeiro turno, junto com os movimentos sociais, que são muito importantes nesse processo, né? Porque acho que se a gente tem uma vitória importante no campo político em relação a esse processo de privatização, é que nós conseguimos construir uma unidade, né, entre o movimento sindical e o movimento social e um entendimento de que a privatização da água e da Sabesp não é um problema não é um problema dos trabalhadores da Sabesp, é um problema, né, de todo o povo de São Paulo. Estamos acompanhando as audiências públicas, vamos fazer panfletagens no metrô, inclusive eles precisavam no primeiro turno de 28 votos, tiveram 38, né, aprovaram com tranquilidade, vamos dizer assim, um projeto de lei que é contra o interesse do povo da cidade de São Paulo, mas nós já estamos preparando um material, vamos panfletar no metrô. Para a população é importante que a população conheça, né? Quem são e quais são os vereadores que estão vendendo a água, que através de um grande acordo político para conseguir uma condição mais favorável para se reelegerem nesse ano, né? Estão entregando o interesse do povo de São Paulo e vendendo, né, concordando, né, com a venda da Sabesp. Então, vamos fazer panfletagem. Estamos nos territórios, algumas audiências públicas vão acontecer nos territórios, então a gente também está mobilizando e fazendo essa campanha constante, né, com os movimentos sociais, com os partidos políticos de esquerda, com os parlamentares, né, do nosso campo. A vitória, né, ou a derrota do projeto de privatização da Sabesp, ele vai se dar no campo político. A gente precisa entender que quando a gente vota em um candidato, a gente não está elegendo o João, o Antônio, né, o José. Nós estamos elegendo um projeto político que aquele agente representa. Então, nós precisamos mudar o projeto político no município de São Paulo e no estado de São Paulo. Senão, nós vamos aqui enxugar gelo, fazer bastante luta, ter algumas vitórias muito momentâneas e muito efêmeras e que isso, né, no próximo momento vai voltar aí não só a Sabesp, mas o modelo de Estado, ele vai mudar em um modelo que é contra o interesse do povo de São Paulo. Muito obrigada, Fagian, mais uma vez. Espero que na próxima a gente esteja falando da vitória, né, contra o processo de privatização, e de coisas melhores. Obrigada, seguimos.